Olá, amigos! Finalizando nosso conteúdo sobre sistema circulatório, o sistema cardiovascular, quero lembrar a vocês que, obviamente, sempre tem alguma coisa a acrescentar, sempre tem alguma coisa a aprofundar, mas o objetivo das nossas videoaulas é pegar um assunto, pegar ele de uma forma mais abrangente e levar até você. E aí, à medida que você tem um entendimento desse assunto, você é capaz de entender os aprofundamentos, né? Então, alguma coisa eventualmente eu não vou explicar, porque faz parte desses aprofundamentos. Entretanto, caso você queira, tenha uma dúvida mais específica, tenha uma questão que você quer responder e não está entendendo, não entendeu o gabarito, manda para a gente e a gente faz uma gravação disso aí. Ok? Então, deixe o seu like, faça o seu comentário, se inscreva no canal, ajude a gente a ajudar vocês aí, tá bom? Bom, olha só. Diferenças entre artérias e veias. Bom, nós já sabemos, né, que o sangue que sai do coração, ele sai bombeado. Então, o vaso sanguíneo que está levando esse sangue bombeado, ele tem que ter uma resistência maior, uma espessura maior. Então, as artérias, elas são mais espessas. As veias são mais finas. As paredes mais finas. Por isso, as artérias sempre saem do coração. Sempre saem do coração, enquanto as veias sempre chegam ao coração. Correto? Pelo fato das artérias estarem carregando o sangue bombeado, o sangue impulsionado, as artérias pulsam. Enquanto as veias não pulsam. Quando você coloca lá o seu dedinho, né, seus dois dedinhos aqui nessa região, né, aqui em cima do osso rádio, e você sente pulsar, você está sentindo a artéria radial, né, que é um ramo da artéria subclávia que vai formar a artéria braquial, que vai ser subdividida em várias artérias, e uma delas é a artéria radial. Então, quando você sente ela pulsar, né, é porque é um ramo de uma artéria que está saindo do coração com sangue com maior pressão. No corpo, as artérias são sempre mais profundas. Isso, inclusive, é muito bom, muito importante para a própria integridade física do organismo, né? Uma hemorragia arterial, uma perda de sangue arterial, ela se dá por jatos. E ela é muito mais perigosa, podendo levar à morte em questão de minutos, né? As veias são mais periféricas, elas são mais superficiais, né? Então, quando você vai tirar sangue lá no laboratório, lá no hospital, para fazer um exame de sangue comum, lá, você está sempre tirando sangue de uma veia. Você não tira sangue de artéria, né? Salvo determinados tipos de exames onde eu preciso do chamado sangue arterial. Mas aí é um procedimento que tem que ser monitorado, feito por um profissional graduado, dentro de um ambiente hospitalar, porque realmente uma lesão numa artéria é algo muito perigoso. Bom, as artérias não têm válvulas, enquanto as veias possuem válvulas. Que válvulas são essas? Bom, vamos recapitular aquela circulação sistêmica. O sangue, quando sai do coração pela artéria aorta, ele vai ser levado para o corpo todo. Em certo momento, esses vasos sanguíneos se tornam muito finos, muito finos, que nós vamos chamar de capilares, cujas paredes são formadas apenas por uma camada celular, e esses capilares vão perder
vão ceder, vão deixar passar por eles, tanto no sentido de dentro do sangue para fora, quanto de fora para dentro, nutrientes, excreções, gás carbônico, oxigênio, etc, etc. Ou seja, as trocas teciduais. E esse sangue retorna por veias para o coração. Então, quando ele retorna com uma perda significativa de pressão. E aí, imagine um indivíduo como eu, por exemplo, em pé, o tempo todo, gravando aula, dando aula, etc, etc. O que está acontecendo? O meu sangue tem que retornar ao coração, mas com uma força gravitacional puxando ele para baixo. E aí, nessa hora, entram as válvulas das veias. Né? Entram as válvulas das veias, que são dobras do epitélio interno, que vão se fechando à medida que o sangue sobe. Isso é importante para evitarmos o refluxo, né? Para evitarmos o retorno desse sangue. Então, as veias têm válvulas, as artérias não têm. Inclusive, por diversas razões, novamente, hábitos não saudáveis, a presença de hormônios e sedentarismo. Essas válvulas podem eventualmente endurecer e estagnar o sangue nesse segmento. O sangue fica preso ali dentro, obviamente aquele trecho vai inflamar, vai morrer, é o que nós chamamos de varizes. Né? As varizes são o endurecimento dessas válvulas. E aí, na famosa aplicação de varizes que o médico angiologista faz, ele destrói esse vaso que já está morto, né? E o organismo vai se encarregar de construir novos vasos para fazer novos caminhos ali. Perfeito? Então, nós temos aqui um esquema onde eu quero mostrar para vocês. Vejam o nosso sistema circulatório como sendo uma árvore. Uma árvore. Onde o tronco maior ele é a artéria aorta. Ou seja, uma artéria considerada de grande calibre. A artéria aorta é a nossa artéria mais calibrosa, mais grossa, né? De maior calibre. Então, a artéria aorta ela chega a ter, em alguns casos, o calibre de um piloto, como esse aqui. Né? E aí vejam isso da seguinte forma: à medida que essa artéria aorta se afasta do coração, ela começa a se ramificar como uma árvore em galhos menos grossos, que vão se ramificar em galhos menos grossos, que vão se ramificar em galhos menos grossos, até chegarmos às folhas. Vamos representar essas folhas como sendo os tecidos. Tá? Então, nós vamos ter artéria de grande calibre, artéria de médio calibre, artéria de pequeno calibre e uma artéria mais fininha ainda que a gente vai chamar de arteríola. Muito bem. Enquanto nós estivermos, quando o sangue estiver nas artérias, não importa se grande, médio, pequeno ou arteríola, nada acontece. Nada entra, nada sai. Chega um ponto em que essa arteríola ela se ramificará em capilares. Amigos, é nas redes de capilares que acontecem as trocas entre sangue e tecidos. Correto? É na rede de capilares que ocorrem as trocas entre sangue e tecidos. Meus amigos, os capilares são vasos sanguíneos formados por uma camada celular apenas, ou seja, fácil de atravessar. O que vai acontecer? Amigos, quando eu chego com o sangue, antes dessas redes de capilares, eu tenho aqui
uma pressão. O sangue está vindo bombeado, né? Eu tenho uma pressão hidrostática alta. Uma pressão hidrostática alta. Essa pressão hidrostática vai fazer com que água, sais, nutrientes, oxigênio saiam do sangue na direção dos tecidos, correto? E aí, meus amigos, atravessando os capilares, a pressão hidrostática vai ficando cada vez menor. Então, na extremidade arterial ou arteriosa dos capilares, a pressão hidrostática é alta. Isso empurra tudo para os tecidos. Ocorre que quando isso está chegando na extremidade distal dos capilares, ou seja, na extremidade venosa, a pressão hidrostática é muito baixa. Em compensação, como esse sangue está hipertônico agora, ele está hipertônico porque houve a saída da água, o que nós vamos ter do lado de cá? Uma pressão osmótica elevada, que vai empurrar para dentro dos capilares, de novo, um pouco de água, alguns sais, alguns nutrientes vão voltar, obviamente, mas a maioria vai ficar, né? E o CO2. Então, o CO2 vem para cá. Então, vamos novamente, na extremidade arterial dos capilares, a pressão hidrostática é alta e a osmótica é baixa. Quando eu atravesso, à medida que eu atravesso os capilares, eu diminuo a pressão hidrostática e aumento a pressão osmótica do lado de fora. E aí isso retorna para o sangue, correto? E aí, meus amigos, eu quero só chamar a atenção de vocês que uma parte dessa água, se não retornar, ela vai ser conduzida pelos chamados vasos do sistema linfático. Né? O sistema linfático é um sistema paralelo ao sistema circulatório que vai recolher essa água que está sobrando, essa água que por acaso não voltou, essas substâncias tóxicas, né, que por acaso não voltaram, que eu preciso eliminar. O sistema linfático pega isso e se conecta ao sistema circulatório, jogando para dentro do sistema circulatório novamente, para que isso seja eliminado nos rins. Né? Daí vem a famosa drenagem linfática. Né? A drenagem linfática, você está ajudando o teu sistema linfático a retirar essas coisas ruins que as suas células estão produzindo. E aí, do lado venoso, você vai ter a mesma configuração. Imagina agora a nossa árvore ao contrário. Vamos partir das folhas, os galhos fininhos, né, se juntando, formando galhos mais grossinhos, mais grossos, até chegar ao tronco. É a nossa árvore invertida. Então nós vamos ter as veias de grande calibre, veias de grande calibre, médio calibre, pequeno calibre e as vênulas. Chama a atenção de vocês porque alguns autores, alguns anatomistas, não consideram veias de grande calibre. Tá? Quero chamar a atenção de vocês para isso. Por quê? Porque quem seria a artéria de grande calibre? A aorta. Quem seria a veia de grande calibre? Veia cava superior, veia cava inferior. Entretanto, quando você olha para o calibre da aorta e olha para o calibre da veia cava, você percebe que a veia cava não é tão grande, não é tão calibrosa, não é tão grossa quanto a artéria aorta.
Então, alguns autores, importante deixar isso claro aqui, né? O professor errou porque essa classificação não existe. Essa classificação existe para alguns autores, não existe para outros. Tá? Então, alguns autores partem da veia de médio, pequeno e vênulas. Quem seria a médio? Veia cava superior, veia cava inferior. Quem seria a artéria de grande calibre? Artéria aorta. Então, eu não sei como esses vídeos abrangem o Brasil todo, e se tudo der certo para a gente, para todo mundo, isso vai se espalhar pelo mundo, de repente você está lá com o livro de anatomia e está vendo lá veia de grande calibre, né? Porque aquele autor considerou. Mas o que eu preciso que você entenda? A diferença. Quem é a veia mais calibrosa do corpo humano? A veia cava superior e a veia cava inferior. Quem é a artéria mais calibrosa do corpo humano? A artéria aorta. E aí eu já sei como uma, eu até desenhei, dá para perceber o desenho, né? Que ela é menor um pouquinho, né? Menor um pouquinho. Né? E aí você pode perfeitamente fazer esse entendimento, fazer essa diferenciação. Se olhar um texto falando em veias de médio calibre, veia cava, você já sabe do que está se referindo. Ok? Amigos, então encerramos aqui o nosso sistema circulatório. Os próximos vídeos vêm aí, digestório, respiratório, expiratório, tá certo? Um grande abraço e continue assistindo a gente, tá bom? Um abraço!